Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, a gestão do HCTR11 resolveu se pronunciar em relação ao assunto da não distribuição de rendimentos nesse mês de dezembro. Divulgaram aí um comunicado ao mercado. Vou estar lendo aqui para vocês na íntegra. Teve alguns pontos que me chamou bastante atenção, como foi o caso ali da geração de caixa. Embora o fundo no mês não distribuiu rendimentos, mas teve uma geração de caixa na média dele, até um pouco mais do que a média. Não creio que esse seja o último capítulo da novela HCTR11, mas eu acho que foi uma boa notícia e, acima de tudo, é a visão da gestão, não é o que eu acho, é o que a gestão está passando aí para o investidor. Então, eu vou trazer aqui essas informações. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não esqueça o like, seu comentário também. Vocês acreditam que com essa notícia a HCTR volta a publicar rendimentos logo mais, ou vocês esperam aí que vai demorar um pouco mais? Sua opinião é muito importante aqui para o crescimento do canal. Bom, vamos aqui para a parte do comunicado, fato relevante divulgado, que a gestão acaba de publicar. Vem informar os seus cotistas e ao mercado em geral o quanto segue. Na presente data, a administradora recebeu da gestora do fundo, Hectare, a Vortex, né, o comunicado intitulado Comunicado da Gestora, que será disponibilizado ao mercado e em seu inteiro teor, referente ao aviso aos cotistas de 10 de dezembro, que é aquele comunicado onde eles disseram que não tem rendimentos. Considerando a natureza das atividades da gestora, a administradora disponibiliza o inteiro teor do comunicado na forma do anexo 1 para o conhecimento dos cotistas, sendo que nos cumpria ao momento, permanecemos à disposição para sanar eventuais dúvidas adicionais que se façam necessárias. Acho que eles poderiam melhorar um pouco a comunicação aí no RI, seja a Vortex ou Hectare, mas eles informam aí que estão à disposição para tentar ajudar o cotista no que for necessário. Vamos então ao anexo aí, o que foi que a Hectare publicou, comunicado da gestora, que foi ali o que a Vortex falou. Neste ato, representado por sua gestora Hectare, com sede na cidade de São Paulo, etc., etc., vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral quanto segue. O ofício circular da CVM, recentemente divulgado pela Comissão de Valores, trouxe um complemento à sistemática de distribuição de dividendos para todo o mercado de fundo de investimento imobiliário. Em aviso aos cotistas, no dia 10/12, a Vortex, distribuidora, administradora do fundo, na qualidade de administradora do HCTR, isto é, responsável pela apuração dos proventos a serem distribuídos, comunicou que o fundo não apresentou resultado no mês. Isso aqui é muito importante, olha a treta. A gestora, em seu compromisso com a transparência e a geração de valor para os investidores do HCTR, informa que, no cumprimento de suas obrigações previstas em regulamento, assessorou a administradora na decisão acerca da distribuição, entendo o valor de 37 centavos por cota, ser consoante com o resultado caixa obtido pelo fundo ao longo do semestre, conforme a restrição de valor mínimo a ser distribuído por definição. Salienta também que não vislumbra a alteração de fundamento dos ativos da carteira, de modo que os valores não distribuídos permanecem disponíveis para o fundo. A Hectare mantém constante diálogo com a administradora e o órgão regular, a CVM, né, em busca de uma solução que atenda aos melhores interesses dos cotistas para a distribuição desse valor, sendo que os desdobramentos relevantes do processo serão publicados por meio de seus canais oficiais. Então, tá aí para vocês na íntegra o comunicado que a administradora divulga, sendo que esse comunicado tem foco aqui no comunicado da gestora, que foi o que eles receberam. Bom, o que é que eu consegui entender dessa história toda? Primeiro ponto, pessoal, isso é muito importante para a gente chegar no assunto. Ofício CVM. O que aconteceu para ter dado todo esse rolo agora? Quem investe aí há pelo menos 3 anos nos fundos imobiliários deve lembrar do caso MXRF11 CVM, lá atrás, que a CVM enviou um comunicado dizendo que o fundo talvez tivesse distribuído mais do que o que deveria ser feito a conta ali para ver se de fato isso ocorreu, e caso tenha ocorrido, o fundo não poderia distribuir rendimentos, ou se eles quisessem distribuir alguma coisa, seria amortização. Quem investia na época do MX deve lembrar que a cota despencou por conta desse anúncio. Na época ali, o MX conseguia alguns ganhos extraordinários, no final das contas tudo se resolveu. Mas desde aquele período, a CVM já vem verificando esse assunto, distribuição de rendimentos, contábil, caixa, como é que fica essa história. Agora, no final de novembro, eles vieram com esse ofício circular, eles vieram com esse comunicado, dando aí a decisão final. Essa história, como eu disse, é desde o caso do MX, que já vem rolando isso aí, eles verificando o que era certo e o que não era. Então, o que aconteceu agora no final de novembro foi que a CVM passou a informação. A partir de agora,
Os fundos imobiliários, eles podem continuar distribuindo caixa ou contábil, só que tem uma coisa, ou ele distribui ou caixa ou contábil. Depois de escolher um, ele não pode voltar mais atrás. E ele só pode distribuir ali o valor no contábil, sendo que ele tem que ter lucro caixa durante todo o período, desde o início dele. No final das contas, a CVM está dizendo o seguinte: o fundo pode distribuir o que quiser, mas ele tem que ter, desde o início dele, rendimento suficiente para poder ter distribuído. E aí a gente chega no caso HCTR11, quando a gente viu a administradora, que é esse comunicado aqui ao mercado, aviso aos acionistas, que quem é cotista do fundo recebeu aí no dia 10, não me engano foi dia 10 que foi a publicação ali, quando eles informaram, em relação ao mês de novembro, informamos que não haverá distribuição de rendimentos, pois o fundo não apresentou resultado caixa. Então, esse comunicado que a administradora divulgou é exatamente focando nesse assunto aí do ofício da CVM, porque o HCTR11 ele distribuiu durante toda a sua vida resultado contábil. Há mais ou menos um ano atrás, quando começou a surgir ali os problemas de inadimplência e tudo mais, o fundo alterou para o método caixa. E, como eu disse para vocês agora, a CVM está dizendo que ele tem que ficar entre um ou outro. E, em especial, que ao longo de toda a história dele, ele tenha de fato condição de ter distribuído o que distribuiu. Então, o administrador está dizendo que o fundo apresentou algum tipo de. O fundo pode até ter apresentado geração de caixa, mas ele não tem lucro suficiente porque desde o início dele a conta não está fechando. Pelo menos é isso que eu consigo entender de toda essa história. Não é que o fundo não gerou caixa, inclusive, vamos voltar aqui mais uma vez para o comunicado da gestora, que eles falam aí que estão tentando recorrer, valor de 37 centavos por cota com o resultado caixa obtido pelo fundo. Então, a gestora está dizendo que conseguiu gerar 37 centavos por cota. O administrador está dizendo que o fundo não tem condição de distribuir isso porque, desde o início dele, ele distribuiu mais do que deveria. Por quê? O resultado contábil, pessoal, ele leva em consideração ali o lucro que ele vai ter e tudo mais, mesmo em períodos de carência. Se o fundo está tendo aí, até, vamos tentar entender um pouco melhor aqui, eu estou com a DRE do HCTR, só para vocês terem noção. Por exemplo, no mês de outubro, o HCTR11 teve 69 milhões de reais de lucro, DRE contábil, ou seja, se o HCTR tivesse distribuindo ainda via contábil, ele teria distribuído para os seus investidores R$ 3,07 por cota. Só que por que ele não distribui mais isso? Porque ele não tem lucro contábil para poder chegar nesse valor. E a CVM está dizendo exatamente isso. Ele pode ficar no lucro contábil ou ele pode ficar no lucro caixa, mas contando que desde o início dele, ele tenha de fato condição de ter distribuído o que distribuiu para os seus investidores. E basicamente, pessoal, o que eu percebi um pouco nesse comunicado, não sei aí como vocês interpretaram toda essa história, mas para mim ficou meio que uma treta. A Hectares tentando ser transparente aí, passando para o investidor, eu não tenho nada a ver com essa história. O fundo gerou 37 centavos. O meu administrador está dizendo que eu não posso distribuir. Então, é basicamente isso que eu consegui entender. A administradora disse que não pode, a gestora está dizendo que tem lucro para distribuir. Logo, o que é que acontece aqui? Salienta também que não vislumbra alteração em relação aos fundamentos do fundo. A Hectare mantém constante diálogo com a administradora e com a CVM para tentar chegar ao ponto de conseguir distribuir esse valor para os seus investidores. Então, como eu disse no início do vídeo, pessoal, para mim essa novela não acaba nesse capítulo. Foi uma boa notícia? De certa forma, sim, porque o fundo gera caixa. Inclusive, no dia que saiu o comunicado, eu cheguei a citar ali no vídeo que era bem provável que a gente visse um crescimento no caixa do fundo, porque, embora ele não tenha distribuído, ele gerou caixa normal. E ninguém está dizendo aqui que o HCTR não está gerando caixa. A grande dúvida é se, de fato, o fundo teve lucro suficiente em toda a sua história para ter distribuído tudo que distribuiu, já que tinha um monte de ativo com carência, já que ele saiu do contábil para o caixa. Então, o grande ponto é esse. É essa história de contábil e caixa que misturou tudo agora com essa interpretação da CVM. Então, no final das contas, o que é que eu posso passar aqui para vocês? HCTR11 volta a distribuir rendimentos esse mês de dezembro ainda? Na minha opinião, pelo amor de Deus, eu acho que não. Porque o administrador já disse que não tem resultado, porque o administrador está levando em consideração exatamente o que a CVM disse, que é geração, lucro caixa desde o início ali para ter chegado no valor que distribuiu. A gestora está dizendo que tem condição.
eu acho que eles não vão conseguir distribuir. Para mim, o grande ponto é quanto tempo o HCTR vai ficar sem distribuir. É um mês, 2 meses, um ano? Eu não tenho a menor noção. Eu não dou nem palpite aqui de quanto tempo é, para não falar besteira, porque pode ser que daqui a uma semana a HCTR anuncie rendimentos, o que eu acho improvável, mas vai que aconteça. Se de fato, pessoal, e aí eu fecho o vídeo, concluo o vídeo aqui nessa parte, se de fato o HCTR tiver distribuído desde o início dele de forma certinha, de que o fundo ele pode distribuir no contábil, desde que ele tenha 95% do lucro caixa durante todo esse período, se de fato o HCTR teve lucro mesmo de toda essa história desde o início dele, a qualquer momento a gente pode ver o HCTR distribuindo. Se o HCTR distribuiu mais do que deveria, porque ele distribuía no contábil e não tinha lucro caixa suficiente, o fundo vai ter que passar um tempo sem distribuir rendimentos, talvez pense numa amortização. Então, essa, para mim, é o final, é o resumo da história. Se o fundo teve lucro durante... Lembrem disso, é toda a história do fundo. Não é no ano. Eu vi até algumas pessoas comentando, poxa, mas o HCTR já tem um ano que está na geração de caixa. Ok, mas a CVM não quer saber de ano, ela quer saber desde o início. Ela quer saber desde o começo do fundo se de fato ele teve condição para distribuir tudo isso. Então, agora a gente precisa ter um pouco de paciência. Talvez vamos esperar se o relatório gerencial sai, ver como é que fica essa treta, porque para mim virou uma treta. A gestora disse que tem condição, a administradora disse que não tem. Quem está certo nessa história, eu acho que isso acaba trazendo velocidade aí no fundo, e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, como é que fica toda esse comunicado, todo esse ofício aí na cabeça de vocês. Vem rendimento ou não vem rendimento aí para o HCTR? Fecho aqui o vídeo compartilhando o aplicativo Grana. Esse aplicativo é bem interessante, eu utilizo ele, inclusive no plano ali anual, onde me dá a possibilidade de declaração pré-preenchida. O Grana, ele não tem só o benefício de declaração de imposto de renda, mas ele tem outros benefícios, como é o caso aqui, por exemplo, de ganho. Economize IR com ganho. Se você teve lucro, reduz o imposto a pagar com o otimizador de IR. Se teve prejuízo, o Grana calcula o valor a ser abatido no seu próximo DAF. Se você tem que pagar DAF, não tem problema. Você consegue fazer tudo isso dentro do aplicativo, paga via Pix, cartão de crédito. O Grana já faz todo esse processo para você, calcula tudo e vai lhe entregar ali tudo já pronto, assim como no plano anual, que é inclusive o que eu utilizo, o Mais Grana, você tem aí declaração pré-preenchida para um ano. Basicamente, a Grana vai fazer a declaração de imposto de renda para você, vai te entregar tudo pronto, você só vai colocar ali dentro do programa da Receita Federal. Então, como diz no meu interior, é uma mão na roda você ter aí esse aplicativo disponível para poder fazer todo esse trabalho em relação ao imposto de renda. Brincar com a Receita Federal eu acho bem arriscado. Então, se você gostou da ideia do aplicativo, utilize meu cupom aí, utilize o link também que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, e com o meu cupom investidor, você vai conseguir um desconto de 25% nos planos aí, caso você queira contratar. Tem a opção gratuita para fazer um teste, inclusive ali para ver se você tem DAF para pagar no mês, mas eu aconselho você ir no plano anual, porque te dá essa tranquilidade da declaração pré-preenchida. Bom, pessoal, esses eram os principais pontos que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece do like e até o próximo conteúdo.